Eu sentia que estava viva, viva e muito perto de mim. Eu as via muito entusiasmadas e encantadas com essa irmã. Gostávamos dela de verdade. Eu fiquei fascinada pela sua humildade, pelo seu silêncio, por sua discrição. Papai sempre disse que ela havia deixado toda essa riqueza para poder servir aos pobres. Ela era realmente uma de nós. Estamos em plena Revolução Industrial, num período em que a ciência julgava dar respostas definitivas aos mistérios do mundo e a moral de muitos se apoiava numa sabedoria separada da mensagem de Cristo. Irmã Teresa Valsé Pantellini nasce numa riquíssima família da opulenta burguesia milanesa, comparável apenas às famílias mais ricas da Itália, e é nesse contexto de riqueza e de conforto que amadurece a sua escolha, aquele passar despercebida que marcará todo o seu apostolado. Io sono la figlia del nipote di Suor Teresa e il mio babbo. Eu sou a filha do sobrinho de Irmã Teresa e meu pai é Giuseppe Valsé Pantellini, que era sobrinho de Irmã Teresa. Além de mim, vivem ainda a minha irmã Patrícia e a minha mãe. Alguns pensam que, sendo a família de Rovigo, o nosso sobrenome seja tipicamente Vêneto, do lugar, mas não é. Justamente no município de Rovigo, onde foi feito o registro de nascimento de meu bisavô, ele consta como sendo Vascher, filho de uma pessoa que havia chegado à Itália, com Napoleão, portanto, de origem francesa. O pai de Irmã Teresa deixou a Itália em 1848 por motivos políticos, porque havia participado de movimentos revolucionários. Quando lui è dovuto scappare da Rovigo per questi moti, quando teve de escapar de Rovigo, foi para a Suíça, junto com um amigo, que se chamava Pantellini. Mais tarde, esse amigo morreu. Então, da Suíça, ele se transferiu para o Egito, com o nome de Pantellini, ou seja, usando os documentos do morto. É recordado como Pantellini. Quando voltou à Itália, no fim do século XIX, após a unificação da Itália, pediu e obteve a união dos dois sobrenomes. Com decreto real de Sua Majestade, o rei Humberto I, de 23 de outubro de 1881, acrescentou o sobrenome Pantellini. A escolha de ir para o Egito é, de certa forma, fruto do tempo. Dos estudos feitos em Rovigo, constatou-se que muitas pessoas do Vêneto iam para o Egito. Ele esteve lá justamente na época em que estava sendo aberto o Canal de Suez. Abrira ali hotéis, restaurantes de cozinha italiana, e isso lhe trouxe uma grande fortuna. No Cairo, conheceu a nobre Giuseppina Villini, com quem se casou. Tiveram 3 filhos, Ítalo, Teresa e Giuseppina. Teresa nasceu em Milão, no dia 10 de outubro de 1878, na casa dos avós maternos, e recebeu o batismo na igreja de São Francisco de Paula, erguida em 1728 pelos padres mínimos, fundados por São Francisco de Paula. Em 1882, prevendo os movimentos xenófobos que serpenteavam na região, Giuseppe se transferiu definitivamente com a família para a Itália. Morou primeiro em Milão e, em 1883, em Florença, via Cavour. Depois, em 1885, foi para São Domingos, Fiesole, chácara repouso dos bispos. Quando a família foi morar em Florença, o pai de Teresa estava doente. E por isso, os filhos foram matriculados em internatos da cidade. Teresa e Giuseppina foram para o Pódio Imperiale, que era um colégio feminino, enquanto o irmão, meu avô Ítalo,
Foi mandado à abadia fiesolana. Eram ainda muito pequenos, porque, quando seu pai morreu, em 1890, irmã Teresa, que havia nascido em 1878, tinha 12 anos. Suo babbo aveva 12 anni. O pai faleceu 7 dias depois da entrada de Teresa no colégio de Poggio Imperiale. Lemos na carta ao irmão Ítalo. Eu o amava tanto e ele foi roubado assim tão depressa ao nosso amor que a essa altura, eu te digo sinceramente, nunca mais poderei ser feliz. Sinto-me tomada pela tristeza. Parece-me que não poderei mais viver. Circa 25 anni fa. Há cerca de 15 anos, Madre Emília Anzani, secretária-geral do Instituto, confiou-me a tarefa de fazer uma série de slides para tornar conhecida a figura e a mensagem de Irmã Teresa Valsé. Por isso, eu fui a Fiesole, nos arredores de Florença, na chácara Repouso dos Bispos, onde a pequena Teresinha passou a sua infância. Guiada pela filha do administrador da propriedade, pude ver o quarto dos pais, onde o irmão Giuseppe faleceu. Percorrer o lindíssimo jardim com magníficas alamedas, onde ao pôr do sol pareciam ainda ressoar as risadas dos irmãozinhos. Ver até a sineta que os chamava para o almoço. Após a morte do pai, Teresa amadurece a espiritualidade de fazer tudo por amor de Jesus. No dia 29 de março de 1891, na véspera da sua primeira comunhão, a pré-adolescente faz o propósito de se consagrar a Nosso Senhor Jesus Cristo com o voto de virgindade, embora não compreendesse nem o valor nem a importância de tal ato solene. Com 15 anos, Teresinha passa do colégio de Poggio Imperiale ao das Damas do Sagrado Coração, onde frequenta os cursos superiores. Desperta logo uma grande simpatia entre as colegas pela sua vivacidade e solicitude em relação às companheiras. Continuando o meu percurso histórico, fui ao palacete de Poggio Reale, na Rufina, situada numa amena colina toscana, comprada pela senhora Valsé, após a morte do marido. Casa belíssima, uma joia de arte de 1500 e monumento nacional. Ali, a senhorinha Teresa passava as férias de verão. Vi o salão das festas que todos os anos a mãe, mulher da alta sociedade, dava para as pessoas de destaque e das quais a filha participava, serena e condescendente. Vi a cozinha, onde todas as tardes a senhorinha descia para dizer alguma boa palavra aos serviçais e depois rezar o terço junto com eles, ajoelhados no chão. Vi também o canto de trabalho onde costurava roupas para os pobres e do lado de fora, debaixo da grande escadaria de acesso ao palacete, ao lado da entrada dos empregados, o famoso depósito de lenha, onde ela escondia as coisas a serem distribuídas aos pobres. Levantava-se às 4 horas, sem que a mãe notasse, para participar da Santa Missa, entrando por um atalho que a levava diretamente à igreja paroquial. Realmente faz pensar em como Irmã Teresa vivia nessa família onde havia tanta união. Vê-se isso também nas cartas que os irmãos trocavam entre si, com frases dulcíssimas, que hoje em dia parecem coisas muito antigas, fora do nosso mundo. Aceita, minha mãezinha linda, este ramo de não te esqueças de mim, que a tua Teresinha pintou. Muitos beijos e votos de felicidade. Querido Italino, vê o papel elegante em que escrevo? Vê aqueles 2 passarinhos que se beijam? Eles são eu e você que nos beijamos. Teresinha já está doente. Uma forte anemia lhe causa contínuas dores de cabeça. Por esse motivo, e para que o irmão Ítalo possa continuar seus estudos na capital, em 1897, a família se muda para Roma. Teresa estava muito contente de morar na Cidade Eterna, no coração da Igreja Católica.
Teresa, com a família, foi morar na Rua Gaeta, número 1B. Atualmente, esse número não existe mais. A providência de Deus quis que no começo a nova morada da família fosse perto da estação Termini, onde Dom Bosco construiu a Basílica do Sagrado Coração de Jesus. O encontro com os salesianos de Dom Bosco se deu por meio do padre Frederico Bedeschi. Teresa procura um instituto religioso para sua priminha de 6 anos e o padre lhe indica o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora de Via Marghera. O encontro cotidiano com as irmãs salesianas daquela nova ordem fundada há apenas 25 anos confirma a vocação religiosa da jovem e, bem depressa, o seu desejo secreto escapa na família. As Filhas de Maria Auxiliadora são uma ordem pobre, sem nenhum prestígio e trabalha com jovens de ínfima condição social. Por isso, a vocação religiosa de Teresa foi mal vista. Até o confessor lhe propôs que estudasse a fundo a regra das Irmãs Marcelinas de Milão e a das Damas do Sagrado Coração, ordens mais adequadas ao nível social da jovem Teresa. Mas a sua firmeza a leva a dizer palavras inequívocas. Tudo aquilo que faz parte da vida salesiana é bom para mim, porque é aqui e não noutro lugar que Jesus me quer. Sei que é aqui e não em outra parte que eu farei o que Ele quer. Depois de algum tempo, a família mudou-se para uma outra área de Roma, no Corso Vittorio Emanuele. Para aprofundar o conhecimento da língua francesa e alemã, Teresa frequenta como externa um educandário que fica em Trinità dei Monti, dirigido pelas Damas do Sagrado Coração. Com frequência, visita sua irmã que estuda ali. Sem dúvida, reza na igreja e na pequena e antiga capela onde há uma milagrosa imagem de Maria, Mater Admirabilis. No dia 24 de novembro de 1899, na suntuosa casa de Corso Vittorio Emanuele, em Roma, morre a mãe. É um golpe duro para Teresa, mas o sofrimento a fortifica dia após dia na sua determinação. Quando Teresa procura as Filhas de Maria Auxiliadora de Via Marghera pedindo que a aceitem ali, a superiora não escancara logo a porta, mas pede que a jovem reze mais, reflita e converse com o padre Giovanni Marenco, inspetor dos salesianos. Nos longos colóquios com o padre é colocada severamente à prova, fazem ela ver todas as dificuldades decorrentes da escolha e, finalmente, numa longa carta ao irmão Ítalo, Teresa revela a sua irrevogável vontade de se dar ao Senhor, entrando para as filhas de Dom Bosco. Teresa Valsé Pantellini entrou no instituto na Via Marghera 65, mas naquela época havia apenas uma parte da casa. Lemos nas crônicas antigas. 1º de fevereiro de 1901. Entrou como postulante a senhorita Teresa Valsé Pantellini de Florença, que há muito tempo aspirava a ser admitida na nossa congregação. É mandada como noviça a Bosco Parrásio, uma casa situada no Monte Gianicolo. Teresa começa sua obra de educação promovendo encontros no Parque da Vila Parrásio, ensinando canto e organizando festinhas. A turbulência e a indisciplina das meninas muitas vezes a coloca em má situação, mas a calma, a paciência de Teresa e a lembrança de Dom Bosco em relação aos jovens da prisão de Turim fazem com que logo ela consiga estabelecer harmonia e serenidade. Sua profunda cultura fora adquirida em estabelecimentos particulares. Ela aceita dar aulas às noviças e, ao mesmo tempo, se prepara para prestar um exame público que lhe permita lecionar também para as meninas. Em 1902, obtém o diploma de escola complementar. Algum tempo depois, o Parque de Vila Parrásio era insuficiente para acolher as meninas de Trastevere e as numerosas noviças. Foi encontrada a nova casa, na Via da Lungara, na paróquia de Santa Doroteia. Mas agora é preciso encontrar o dinheiro para comprá-la. 60.000 liras é uma quantia enorme para aqueles tempos. Dom Miguel Rua, primeiro sucessor de Dom Bosco, visita a casa e aprova a compra. A quem lhe faz ver as dificuldades do preço, responde: peçam a São José. Justamente em 19 de março, festa de São José, foi possível realizar o contrato através dos bons serviços do Banco da Itália.
A mudança foi feita com festa e Teresa não se poupa ajudando a carregar entulhos e tijolos. Porém, sua saúde se mostra sempre mais precária e as superioras decidem mandá-la ao Piemonte, onde deverá preparar-se para a profissão religiosa e fazer o retiro que a precede. A felicidade de Teresa é imensa. Está para ir aos lugares de Dom Bosco. Poderá visitar Valdocco. A crônica de 27 de agosto de 1903 diz: chega de Nizza, madre mestra, com irmã Valsé Terezinha, que durante o retiro fez a profissão religiosa. Após a primeira profissão, irmã Teresa volta para Roma, na Rua da Lungara. A casa das irmãs faz parte da paróquia de Santa Doroteia. Era parroco in questa parrocchia dal De 1896 a 1907, o pároco era Padre Simplício Buonafede, dos frades menores conventuais, personagem muito conhecido. Justamente durante o seu mandato, as irmãs salesianas chegaram à sua paróquia, no lugar onde atualmente se encontra a John Cabot University. E de 1904 a 1907, a venerável Teresa Valsé. Teresa Valsé Era o período em que, após a encíclica do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, de 1891, surgia o associacionismo operário. Ci troviamo Estamos diante de uma situação que tem a paróquia de Santa Doroteia no centro desse renascente associacionismo laical e religioso. religioso rinascente e quasi É como o único polo das irmãs salesianas vizinhas. Cria-se uma intensa colaboração entre o pároco e, de modo especial, essas irmãs que diariamente levam à igreja numerosas jovens. A igreja permaneceu idêntica, até o batistério é o mesmo. Sem dúvida, a venerável Teresa Valsé rezou diante do quadro que representa a Senhora do Divino Amor, obra de um autor romano desconhecido do século XVI. Os confessionários são os mesmos, assim como a imagem de Nossa Senhora das Dores, aquele crucifixo, esta imagem de São José, todos são do período da venerável Teresa Valsé. Portanto, nós temos aqui a memória visual daquele que pode ter sido o conteúdo concreto da sua devoção. Ainda hoje há pessoas que testemunham a atmosfera e a memória viva de irmã Teresa Valsé Pantellini no oratório da Rua da Lungara. Posso dizer com satisfação que sou uma oratoriana trasteverina, da Via da Lungara 233. Conheci esta casa no ano 1937-38. Aqui ouvia as oratorianas mais antigas falarem muito de uma certa irmã, Teresa Valsé Pantellini, que era de família nobre, mas diziam que era quem se entregava aos trabalhos mais pesados, mais humildes, sempre serena e sorridente. À direita, há uma pequena residência de janelinhas baixas. A última à direita é a do quarto de irmã Valsé. Ainda hoje está desabitada, mas naquela época a tinham como relíquia. Passado um pouco de tempo, eu tomei a decisão de entrar na congregação e as superioras me permitiram passar 2 ou 3 meses aqui, na casa do oratório, para que eu sentisse menos a separação dos meus familiares. Mas me colocaram no quarto de irmã Valsé. Eu não conseguia dormir, pensava sempre em irmã Valsé. Sentia-me realmente emocionada com a figura dela. Hoje, os objetos de irmã Teresa Valsé estão na Casa Geral. Entravamo lì e andavamo per giocare.
Entrávamos ali e íamos brincar. No nosso tempo, à direita, havia um espaço que era chamado de pomar de Caim, porque não produzia frutos. No centro, havia um grande carrossel. Era um milagre não morrer ninguém naquelas corridas malucas. Mesmo que se dissesse, calma, devagar, ele girava com toda a violência. Nós, mais crescidas, nos sentíamos grandes e chamávamos a menorzinha do jeito trasteverino, La Pepinari de Trastevere, não? Aqui, brincávamos, ouvíamos a assistente, depois subíamos ao salão. Notando bem, a parte de cá, onde está a estátua de Dom Bosco, há no centro uma escadinha dupla que leva ao pórtico. Em cima, ali era o salão, e quando chovia, ali estávamos protegidas. Mais adiante, se entra e está o salão-teatro. Dali, começávamos a subir e em cima ficava o escritório da diretora. Como eu tocava um pouquinho, as irmãs me mandavam tocar, estudar piano e me diziam: veja, este piano é de Irmã Teresa Valsé, é parte do dote que ela trouxe para a congregação. Quero estudar sempre neste. Olhava aquele teclado, revia a irmãzinha que tocava. Cheguei a dizer: as senhoras querem vender-me este piano? Elas me responderam: olhe, se você quiser este outro, podemos vendê-lo. Este não, porque Irmã Valsé está se encaminhando para os altares e para nós ele será uma relíquia. Então, se é para comprar um outro, eu prefiro um novo. Na casa da Rua Lungar, a Irmã Teresa reencontra as dificuldades de sempre. O dinheiro nunca é suficiente, alguns moradores do bairro são contra a obra e a capela surge de um velho estábulo. Mas o otimismo de Teresa é tão grande que lhe faz dizer: a nossa igrejinha pode competir com uma catedral. São anos difíceis em que a anarquia se propõe a acabar com o princípio fatal e maldito de autoridade, tanto humana quanto divina. Trastevere explode em descontentamento e rebeliões. A corajosa superiora Irmã Maria Genta se resigna à ideia de desistir da luta. Por que, em vez disso, não intensificamos a oração? Propõe Irmã Teresa. Estamos nas mesmas condições de Dom Bosco. Ele também não chegou à beira da ruína? No processo para a beatificação, Irmã Genta afirmará que se não tivesse a seu lado a ajuda e o encorajamento daquela jovem irmã, não teria levado a obra adiante e teria fechado a casa. Quem nos fez conhecer Irmã Valsé foi o nosso diretor espiritual, Padre Pietro Chinetti, um salesiano. Tendo ali em casa, na Lungara, a gente ia lá em cima, olhava todas as relíquias, tudo aquilo que havia. Dentro de um armário, havia uma relíquia onde tinham colocado os ossos de Irmã Valsé quando a exumaram. Um dia, eu fui lá e cortei um pedacinho do lençol e o colei numa estampa de Irmã Valsé que eu tinha. Em 1968, fiquei doente. Meu pulmão esquerdo estava cheio de líquido. Peguei a estampa de Irmã Valsé, coloquei-a nas costas e me deitei, rezando muito a Irmã Valsé. Na manhã seguinte, ao acordar, vi que a estampa estava toda molhada. Fui ao hospital e a médica me colocou no aparelho de raio-x e disse: você não tem nada. Que bom, disse eu, pensando logo em Irmã Valsé. E disse à médica: a senhora pode me dar um atestado? Não, não posso fazer isso, porque eu te examinei através dos raios e para te dar um atestado seria preciso uma radiografia. A tuberculose explode de improviso e Irmã Teresa volta ao Piemonte. Em Diano d'Alba parece reflorescer momentaneamente e ainda tem força para ensaiar um coral de vozes brancas para a festa da Assunção. Ao mesmo tempo, se prepara para renovar os votos durante o retiro em Nizza Monferrato. Ero giovane suora, studente, d'estate le superiori in vacanza dalla scuola mi mandavano a Diano ad aiutare. Eu era uma irmã jovem, estudante. No verão, em Diano, trabalhava com os jovens do lugar em atividades que hoje chamamos de verão jovem. Ouvi as irmãs mais antigas falarem da presença de Irmã Teresa. Elas me mostraram o quarto onde Irmã Valsé dormia. Falavam dela na sua vida simples, humilde, silenciosa.
Ela vinha ali porque Diano é o lugar do vinho dolcetto, e as superioras a mandavam durante todo o período de outono para fazer a cura da uva. Per fare la cura dell'uva. A cura da uva deve ser feita assim, começando com um cacho, depois 2, 3 por dia, até chegar a 1 quilo ou 2, depois diminuindo na mesma ordem. Assim, o tratamento é muito mais eficaz contra a depressão e dá ótimos resultados em pessoas doentes e enfraquecidas. Em 1906, Teresa emagrece e empalidece a olhos vistos. Foi transferida para este novo quarto, mais arejado, e dizem que foi dessa janela que dali que apareceu para cumprimentar as meninas. Estamos em 1907, ano de sua morte, e a crônica diz: no dia 25 de abril de 1907, às 16 horas, vem do noviciado Madre Genta, que era a mestra das noviças, e irmã Teresa Valsé. Ambas partem para Turim às 20 horas. Teresa intui que não voltaria mais, não se ilude, sabe que o mal não perdoa e com incrível senso de humor diz: O Senhor me ajudou, e agora estou pronta a 3 coisas: a morrer, a ficar doente por muito tempo, a sarar. Depois, com um leve sorriso, acrescenta: Bem, uma das 3 eu acertarei, não é? Em Turim, é acolhida na enfermaria da Casa de Maria Auxiliadora, onde recebe a visita do irmão Ítalo e Margherita, a esposa dele. No quarto ao lado está a irmã Giovannina Lente, que pede a Dom Bosco que a cure. Uma noite, irmã Teresa sonha que o fundador dos salesianos vem vê-la. Eu o reconheci logo e lhe disse: não sou eu que quero sarar, é a irmã Giovannina que está no quarto ao lado. No dia seguinte, irmã Giovannina deixou as muletas e se levantou da cama. No dia 29 de agosto, Teresa pede a unção dos enfermos. Na noite de 2 de setembro, seu estado se agrava. Durante a longa agonia, ainda tem a força de fazer algumas recomendações ao irmão, à irmã e ao cunhado, a todas as irmãs. Pede o relógio e coloca os ponteiros marcando 7 horas. Mas é meia-noite. Dizem a ela. É verdade. Responde. Mas está bem assim. Antes de morrer, invoca Jesus, Maria Auxiliadora e Dom Bosco. Estende para eles as mãos descarnadas. Ela os vê. Estão lá parados. Vem buscar-te? Pergunta a irmã Genta. Não, estão lá e me chamam. Então vai. Se te chamam, vai. Aperta com a mão esquerda o crucifixo e move os dedos da mão direita como se tocasse piano. Irmã Teresa. Pergunta uma irmã. Está tocando para Nossa Senhora? Não obtém resposta. O movimento dos dedos diminui cada vez mais. Teresa deixa de respirar. São exatamente 7 horas do dia 3 de setembro de 1907. O corpo é levado para a casa-mãe de Nizza Monferrato. A atualidade da mensagem de irmã Teresa Valsé está na grandeza de horizontes missionários que guiaram sua vida e que lhe fizeram sonhar a China como terra para sua futura missão. Está exatamente na busca da estrada do amor humilde, não a humildade que obscurece a inteligência, anula a fantasia, apaga a originalidade pessoal e leva a fugir das responsabilidades, mas sim a ausência de pretensões e de busca de atenções dos outros, sociabilidade cheia de afeto, amor evoletza, capacidade de prevenir, humildade como virtude social. Aquela humildade que o discreto amor de irmã Teresa lhe fazia dizer: Flor de ciclaminho. Não, eu não quero servir a este mundo palhacinho.